Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 1º de agosto de 2025. Santo Afonso Maria Ligório, bispo e doutor da Igreja, memória. Sexta-feira, cor litúrgica branca. Santo do dia, Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Tudo acontece no século XVII, na Itália. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696 em Nápoles, na Itália. Era filho de pais cristãos ricos e nobres que deram-lhe todas as condições de estudo acadêmico como religioso. Tanto que aos 16 anos, ainda um adolescente, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico, atendendo os ricos, pobres, com a mesma igualdade. Concluiu os estudos de teologia e foi ordenado sacerdote aos 30 anos, em 1726, mesmo contrariando a vontade dos pais, dedicando seu sacerdócio aos mais pobres. Em 1762, com 66 anos, Afonso Maria foi nomeado bispo de Santa Águeda, dos Godos, em Benevento. Em 1730, decidiu deixar Nápoles para se retirar para um emitério beneditino em Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, após ouvir o Senhor, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões de populações abandonadas, sobre a forma de missão e retiros. Ó Santo Mestre e Doutor da Igreja, concedei-nos a devoção e amor pleno a Deus, capaz de fazer-nos abandonar tudo para servi-lo também. Amém. Santo Afonso Maria Ligório, rogai por nós. Hoje nós vamos ver na primeira leitura em Levíticos 23. Eu peço sua atenção, porque é uma leitura longa, mas ela destaca a necessidade das festas litúrgicas. Então, nós temos festas que a igreja celebra. Então, isso é para fixar na nossa fé, no nosso coração, nas nossas tradições, a relevância da fé. Então, é toda uma pedagogia divina. Então, nós vamos entender isso na primeira leitura. No Salmo, nós vamos ver o Salmo 80 que fala: exultai no Senhor a nossa força. Então, a nossa força vem exatamente dessa tradição, dessa enraizamento da fé através da cultura. Então, exultai no Senhor é nossa força. O Evangelho nos traz em Mateus, capítulo 13, de 54 a 58, aquele momento em que Jesus foi pregar na sua terra natal. Então, Jesus ensinava na sinagoga, mas as pessoas se preocupavam muito mais com: mas esse aqui não é José, o filho de Maria? Não é Jesus, filho de Maria, filho de José? Como é que pode? Então, agora ele está falando que ele é o Messias. Então, as pessoas não davam muita importância à sua pregação. E acabou que naquele lugar ele não fez milagre nenhum. Eu acho que aí temos a importância da tradição da fé, justamente o que faltou àquele povo para compreender através das Escrituras que realmente ali eles estavam diante do Messias. Ouçamos com atenção a santa palavra de hoje. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: São estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembléias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante 7 dias, comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembléia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembléia, e não fareis também nenhum trabalho servil.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dizei-lhes: Quando tiveres entrado na terra que vos darei, e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas, como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote levará esse feixe de espiga diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. E fará isto no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. Jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia, e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 80. Exultai no Senhor nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova, soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Exultai no Senhor nossa força. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José, quando o povo saiu do Egito. Exultai no Senhor nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus, o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Exultai no Senhor nossa força. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos esse cenário, Jesus em Nazaré, na sua terra natal, né, onde ele cresceu, menino, adolescente, mas ali nós estamos diante de uma assembleia que, embora eles congregam na igreja, tem esse valor religioso, mas há ali uma superficialidade na fé. E na superficialidade da fé você não consegue enxergar Jesus, compreender Jesus, a dimensão da fé. Nós vamos entender esse evangelho a partir da primeira leitura de hoje, que em Levíticos 23 nós vamos ver as solenidades que o Senhor convoca. Entre elas, lá no versículo 10 e 11, o Senhor está falando, por exemplo, de Pentecostes. Ó, o sacerdote levará este feixe de espigas, ou seja, quando o povo entrar na terra prometida, na primeira colheita, oferece o feixe de espiga diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. E o sacerdote vai levar essa oferta em oferta ao Senhor e fará isso no dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? O domingo.
já é ali então o primeiro dia da semana, domingo, um domingo com uma referência do início do tempo de contagem para o tempo de Pentecostes. Pentecostes, que celebra aqui o dia da colheita, é justamente o dia mais importante, assim, olha a importância de toda esta festa também na celebração do Senhor vivo, do Senhor conosco, né? Então nós temos toda esta indicação desta desse momento festivo da ressurreição do Senhor, justamente começando no domingo, mostrando-nos que a tradição profética de que haveria um grande evento no domingo, que tudo seria transformado a partir desse evento, a partir da ressurreição do Senhor, né? Então, o domingo é guardado como o dia do Senhor. Mas há uma tradição profética, há uma tradição bíblica que, se não tiver a convivência, se não tiver a aproximação, a obediência, né, a disciplina, a igreja, isso passa despercebido. Olha o evangelho de ontem, tão lindo, né? O evangelho de ontem falava da fumaça que entra no templo, que entrou na primeira tenda, a mesma fumaça que entrou no templo que Salomão construiu como presença do Senhor. Aí você vai na missa, nos dias festivos, tem o sacerdote que vem com o turíbulo e ali faz o incenso desde da entrada, depois incensa o altar, o presbitério, o púlpito da palavra, incensa o povo. Então, a fumaça, né, que representa ali aquela fumaça que sai do turíbulo, o incenso, né? Então, esta fumaça, ela está na tradição judaica, ela está na tradição das escrituras, ela está em toda a tradição profética que nos mostra que o Senhor está no templo santo consagrado ao Senhor. Agora, quem vive na superficialidade da fé ainda se incomoda, né? Ixi, essa fumaça, nossa, mas não aguenta essa fumaça que passa aí. Ele não compreende, ele não sabe por que que tudo isso acontece, mas isso vem de uma tradição litúrgica, isso vem de muito antigamente. Nós estamos falando de quase 4.000 anos de tradição, mas a pessoa senta lá na igreja e não compreende. Como não compreende esse tempo de Pentecostes, por que que começa a contar no primeiro dia depois de sábado, que é um domingo. Assim também nos traz o salmo de hoje, o Salmo 80, né? Cantai salmos, cantai tamborim, harpa, lira suaves, tocai. Na lua nova, soai trombeta, na lua cheia, na festa solene. Veja também aqui que o salmo fala das festas solenes, mas ele fala por quê? Aí o próprio salmo explica, porque isto é costume em Jacó, um preceito de Deus de Israel, uma lei foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Então tá aí, né? Então, quando o próprio Deus lembra das festas, dos preceitos, para que a cultura religiosa passe de filho para pais. Aí sim, agora nós temos aqui o Santo Evangelho. Jesus, todo empolgado, vai para Nazaré e vai pregar. Mas eles ficavam dizendo: de onde vem essa sabedoria, desse milagre? Ele não é o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria? Então, assim, eles desprezam totalmente as escrituras porque não tem nenhuma tradição, não se preocupa com aquela catequese mais profunda e vive na superficialidade da fé. E na superficialidade da fé, nem o povo de Nazaré vai enxergar Jesus e nem você e nem ninguém, nem eu, nem ninguém nesse tempo atual vai conseguir encontrar Jesus, né? Só vai ver Jesus como um elemento histórico, né? Não vai compreender nada, principalmente vai numa missa, não vai entender nada, porque está na superficialidade da fé. Jesus exige de nós uma postura. Não dá para ficar como criança ao sabor das ondas. Na ondinha, né, ali na piscininha da praia, você nunca vai compreender a dimensão de Jesus. É necessário ir a mares profundos, é necessário
ter coragem de navegar em mar profundo para encontrar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pais e mães, vejam só, papai e mamãe que vivem na beirinha, na piscininha da praia, nunca mergulharam profundamente na fé e já tem aí 60, 70, 80, 90 anos ali criando sua família na superficialidade da fé. Então, a liturgia de hoje vem nos cobrar isso, que sejamos adoradores do Senhor, conhecedores da história da salvação, que nós tenhamos coragem de nos aprofundar na fé, assim como fez o santo de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da congregação do Santíssimo Redentor, né? Para que possamos, mergulhados na fé, anunciar Jesus com a nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Queremos convocar esse grande número de adoradores do Senhor, né, que conosco, assim, juntos, fazemos a reflexão diária para dar um mergulho mais profundo, procurar uma catequese mais aprofundada, entender, participar de círculos bíblicos, participar de movimentos pastorais, serviço da igreja, em busca do crescimento espiritual, para ter uma maturidade na fé e reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida e na vida da sua família. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.